Salve, salve meus amigos do canal, tudo beleza com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Sou o Júnior Nepomuceno, Canarinho Júnior Nepomuceno. Mais um videozinho aí da nossa criação, mais um videozinho aí para ajudar você, amigo iniciante. Hoje um vídeo muito interessante, né? Vamos falar aí, né? Fêmea botou todos os ovos, mas não deita no ninho para chocar. Poxa, Júlio, nossa, a fêmea foi lá, fez um ninho bonitinho, botou todos os ovos no ninho, só que ela não deitou no ninho para chocar. O que que eu faço? O que que aconteceu na minha criação? Por que que aconteceu isso? Vamos aí tentar explicar para vocês aí por que que aconteceu isso, né, gente? Situação muito ruim, né? Não acontece sempre, né, gente? Graças a Deus, mas acontece, pode sim acontecer no criatório, né? Vamos lá, primeira coisa que eu posso tentar te ajudar nisso aí, né? A fêmea ser nova, né? Muitas vezes a fêmea nova não tem costume de choque. Você pode ver que a fêmea, às vezes, quando está nova, costuma fazer a postura no fundo da gaiola, né? Isso acontece, né? Não é porque a fêmea é ruim, é porque a fêmea não está acostumada, né, gente? Em choque, não está acostumada a chocar e tal, né? Então, não vamos, né? A fêmea é ruim, a fêmea é isso, que é aquilo, não. Ela não está acostumada, né, na reprodução. Então, pode sim acontecer dela fazer a postura, só que, né, dos ovos todos, só que não chocar, por ser uma fêmea nova. Depois, aí tenta depois na segunda vez, que ela, né, muitas vezes na segunda reprodução, ela já vai lá botar os ovos e deitar no ninho certinho. Isso pode acontecer sim, né? Então, não esquenta a cabeça com isso. Claro, né, gente, que você tem que ficar esperto com isso para poder colocar os ovos da fêmea em outra fêmea para não perder a postura, não perder os ovos, né? Imagina os ovos, por exemplo, né? 4 ovos, 5 ovos galados ali, você vai perder porque a fêmea não deitou no ninho. Então, fique esperto quanto a isso, né? Para ter fêmeas reservas, entendeu? Outra coisa, né, que pode estar acontecendo, estresse. A fêmea na época de reprodução precisa de um local tranquilo, né? Talvez a fêmea está passando por algum estresse, toda hora entra ação de gente no seu canário. Na época de choca, gente, é época de só o criador, família do criador, é claro, mas assim, não ficar toda hora mexendo em gaiola, ficar olhando a gaiola, o criador mesmo. Vou criar, eu sei como que é isso, porque quando eu comecei a criar também eu ficava assim, fazendo isso. Isso aí eu sei como que é. Mas com o tempo você vai acostumando, que você tem que mexer em gaiola, é que hora? Você tem que mexer na hora de tratar, na hora de fazer a substituição dos ovos de manhã, se você for fazer a substituição pelos ovos de plástico, só, né? E na hora da limpeza, é claro, tudo, mas pronto. Trocar água, esse tipo de coisa, mas não fica mexendo em gaiola, olhando toda hora no ninho. A fêmea, se sentir ameaçada, é como se fosse um predador. Ela não vai deitar no ninho para chocar, gente. Né? Igual na natureza, a fêmea, né, faz a postura dos ovos ali, mas se ela se sentir ameaçada, ela vai largar os ovos e pronto. Né? Por quê? Você vê que muitas vezes as fêmeas na natureza, né, gente, fazem ninho num local bem longe, né, no alto assim, local que ela vê que não vai predador ali, né, porque ela não quer um predador vai ali comer seus ovos ou comer seus filhotes. E mesma coisa, né, gente? E você tá toda hora ali mexendo no ninho, toda hora ali, né? Não vi se a fêmea botou mais um ovo. A fêmea faz a postura só de manhã, gente. Não adianta você ficar olhando o dia inteiro aí, que não vai fazer diferença nenhuma, entendeu? Então, para com isso, né? Eu falo por experiência própria, porque eu também já fui assim. Toda hora eu ficava olhando, né? Quando eu comecei a criar, comecei a criar criancinha ainda mais criança, né, gente? Eu lembro que eu subia no banquinho e ficava olhando ali na gaiola, ali, ver se a fêmea tinha botado, se tinha nascido filhote, não. E acontece, né, gente, de a fêmea estressar e abandonar, no caso, né, pode até abandonar o ninho, né, a gente tá falando, é claro, da fêmea nem deitar no ninho, mas pode sim acontecer da fêmea abandonar o ninho, por se sentir estressado, estresse, né, então fique esperto quanto a isso. Outra coisa, gente, fique esperto para ver se o macho não tá brigando com a fêmea, muitas vezes a fêmea fez a postura, o macho tá ali toda hora, né, querendo encasalar com a fêmea. Se tiver, separa o macho já fez a parte dele, que é o quê? Encheu, cruzado com a fêmea, para poder encher os ovos, né? A gente torce, né? Claro que, né, para os ovos estarem cheios, mas viu que a fêmea está brigando com o macho depois que ela fez a postura ali, né? Separa. Às vezes ela até começou a deitar no ninho ali, mas o macho está toda hora, né, querendo brigar com ela ali, vai escutando outros canários cantarem, vai lá no ninho, briga com a fêmea, né? Então, né, fica esperto quanto a isso, né? Às vezes a fêmea
não está deitada, você acha que ela nem deitou no ninho por causa disso, que a fêmea está brigando muito com o macho, mas muitas vezes ela já está até deitada no ninho, mas o macho toda hora está ali incomodando ela. Então, época de reprodução não é época assim, não é hora, o macho não precisa mais estar com a fêmea. Claro que, muitas vezes, se o casal estiver junto, é bem melhor, gente. Vou falar a verdade com vocês. É menos risco da fêmea abandonar o ninho, porque ela não vai escutar outros canários cantarem ali para abandonar o ninho. É bem melhor para os canários tratarem, né? Tratarem os filhotes, para não ficar só com a fêmea tratando os filhotes, com certeza. Mas você vê que o macho está incomodando a fêmea, ele vai, muitas vezes, né, pode quebrar ovos e a fêmea também nem ficar deitada no ninho. Né? Se o casal deu certinho, você também que o casal está ali, beleza, o macho está ali tratando a fêmea, não tem necessidade de separar, é claro, né, gente? Mas se vê que tem um problema assim, que a fêmea, às vezes a fêmea não está nem deitando no ninho por causa disso, o macho toda hora está brigando com a fêmea ali. Então fique esperto quanto a isso, né? Se vê a situação, separa o macho. Não tem necessidade, né, do macho estar com a fêmea se ele estiver brigando com ela, porque vai acontecer, pode acontecer dele quebrar os ovos da fêmea e acontecer isso. Ou então a fêmea nem deitar no ninho por causa disso. Mas igual eu falei para vocês, gente, muito acontece disso, é da fêmea ser nova. Eu vejo muito esse tipo de situação. Pode ser por várias situações também, é claro, mas vejo fêmea nova acontecer muito isso, né? Outra situação que eu vejo também, às vezes você colocou o canário seu no local, você colocou a gaiola no canário, você colocou a gaiola no local que bate aquele sol, né, no seu canário, bate aquele sol ali, a fêmea não vai deitar no ninho, gente, ainda mais nessa época de reprodução, em qualquer época, né, gaiola no sol não existe, né, gente, ficar o dia inteiro no sol ali, né, mas você coloca uma gaiolinha no sol para tomar um banhozinho de sol de manhã e tal, mas no sol da tarde, aquela gaiola direto ali, vai incomodar, nossa, a fêmea não vai nem deitar no ninho. Não, porque, imagina, o estresse, a ave não vai deitar naquilo ali, no ninho. Pode até começar a deitar no ninho, mas vai sair fora na que aquele sol estiver quente. Quem que aguenta, né, gente, aquele solão? A ave precisa de um local tranquilo, uma claridade, igual aqui. Vocês estão vendo a claridade vindo aqui, mas não está no sol, tá cobertinho aqui, porque... você não pode deixar no local que bata sol diretamente nas aves o dia inteiro. Até maldade, até crueldade, não pode fazer isso, né? E em nenhuma época, mas em época de reprodução, não pode nem pensar, porque a fêmea vai ficar no ninho ali, né? O ninho já é quente, o ninho já esquenta porque a gente coloca aquele forrozinho assim, de espuma assim. Imagina, no sol, né? Com o calorão ainda. Nossa Senhora. Mantenha sempre, gente, outra coisa também, um clima agradável dentro do seu canário. Se tiver aquele calorão, coloca alguma coisa para controlar aquele calor, né? Porque às vezes, muitas vezes a fêmea não está nem deitando no ninho por causa disso. Aquele calorão excessivo. Então, fique esperto quanto a isso. São algumas dicas que eu dei. Claro, gente, se acontecer da fêmea estar fazendo isso, sempre tenha canárias, né, chocando ama seca, que a gente costuma falar, né? Costuma a gente falar. Outras canárias para chocar os ovos, porque se os ovos serem galados, você não perder aqueles ovos daquela fêmea, né? Já sempre tem um plano B, que eu costumo falar. Você não pode pensar só naquela coisa boa da canaricultura, não. Lembre-se que estamos mexendo com animais, né? Então temos sempre que tomar esse cuidado, pensar sempre no lado ruim das coisas. Infelizmente temos que pensar, porque tem sempre outras fêmeas chocando, porque se a fêmea abandonar o ninho, você já tem ali outras fêmeas chocando para não perder aqueles ovos. Imagina, 4, 5 ovos galados, 3, né, galados, né? Não pode perder esses ovos aí, naquele casal bacana que você comprou ali, então daquele casal que você gosta ali, entendeu? Sempre tenha fêmeas ama seca, as amas secas, que vão te ajudar muito na criação, sempre tenho aqui, né, porque são aquelas fêmeas que vão te salvar na reprodução. Beleza? Aquele abraço a todos, fiquem com Deus, tamo junto e misturado, fui!